Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e estou gravando esse vídeo tutorial aqui a pedido do Leandro Ramos aqui para o canal Pinguim Criativo. O que eu vou falar hoje aqui? Eu vou falar sobre um tutorial de como copiar uma chave criptográfica para ser usada como forma de autenticação num servidor SSH. Eu escrevi um tutorial e ao final eu vou mandar qual é o link para você poder acessar e acompanhar, além do vídeo, acompanhar pela descrição no próprio tutorial, de como fazer a cópia de chaves criptográficas para logar sem senha num servidor SSH. Daí você pode estar perguntando, mas poxa, eu vou logar sem senha? Não é pouco seguro isso? Ao contrário, a ideia é o seguinte, se você, para logar num servidor, a forma de autenticação utilizada é a senha, isso é sinal de que eventualmente alguém ou algum programa de computador pode vir a descobrir a senha que você usa. Dessa forma que a gente vai fazer, a gente vai usar como forma de autenticação chaves criptográficas. De modo que desta maneira você pode inclusive configurar o servidor para que ele não aceite a autenticação via senha, o que aliás nos Debians e nos derivados do Debian mais recentes, essa é a condição padrão para o usuário root. Então, ao invés de alguém poder descobrir a sua senha, você vai conseguir acessar usando chaves criptográficas. Nós vamos ver como é que é isso daí. Esse tutorial ele envolve 5 etapas. Primeiro, a gente vai precisar criar um par de chaves. Na verdade, são 2 chaves. Uma chave pública e uma chave privada. A chave pública, posteriormente, vai ser copiada para o servidor. E a chave privada vai ficar aí no seu equipamento só com você. Inclusive, a gente vai ver que essa chave privada ela ainda vai ser também criptografada para o caso de alguma pessoa ter acesso ao seu computador, como por exemplo um acesso físico, ainda assim ela não terá acesso à sua chave privada e portanto não poderá logar no servidor que você configurou, mantendo a coisa bastante segura. A terceira etapa desse tutorial é mostrar acessando o servidor, dessa vez sem usar a senha. Em alguns casos, você quer fazer esse acesso usando o usuário root. Como eu disse, o servidor padrão, o servidor SSH padrão atualmente, desabilita a autenticação do usuário root usando senha. Então, a gente vai fazer, se é o caso de ser feito, acessar o usuário root não por senha, mas por chave criptográfica. É claro que também dá para mudar a configuração do servidor SSH e permitir o acesso por senha do usuário root, o que eu absolutamente não recomendo por 2 motivos. Um, porque é a condição padrão do servidor SSH, então se é uma condição padrão, a gente deve pensar, por que colocaram isso como uma condição padrão? Né? Então, permitir que se acesse diretamente pelo usuário root, autenticando por senha, a gente pode colocar em risco a segurança do nosso servidor. Bom, vamos lá então para o tutorial. Esse tutorial é bastante simples, eu vou fazer ele aqui num terminal, né? Então estou aqui abrindo, vou abrir aqui a tela do terminal, está aqui aberta a tela do terminal e vamos lá. Então aqui eu estou usando a minha própria máquina e vou fazer esse experimento usando um servidor virtual. Então qual é a linha de comando que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o SSH, que é o cliente SSH, né? Toda comunicação desse tipo envolve um cliente e um servidor. O cliente do servidor SSH é o programa chamado SSH. O que a gente passa para ele? A gente passa para ele o IP do servidor ou da máquina que a gente quer acessar. Nesse caso é esse 192.168.100.134, que é um servidor virtual que eu tenho aqui virtualizado na minha própria máquina. Repara que eu não estou usando aqui o nome de usuário. Por que eu não estou usando? Porque o usuário no servidor tem o mesmo nome do usuário local. No caso aqui, o meu usuário, que chama Creteu. Se você tiver um usuário diferente o da sua máquina e o do servidor, você pode passá-lo dessa forma. Usuário, arroba e o IP do servidor que você quer acessar. Ou ainda, você pode passar também como SSH, o IP do servidor, menos L e o nome do usuário que você quer usar. Veja, nem sempre é pelo IP. Em algumas circunstâncias, você pode ter isso configurado num servidor
DNS, pode usar aqui então o nome. Vamos lá fazer então esse acesso. SSH 192.168.100.134 usando o usuário Creteu. Como é a primeira vez que eu estou acessando esse servidor, a gente vê essa tela enorme aqui, cheia de toda alerta aí, dizendo um monte de informações que talvez você não consiga entender ainda exatamente o que é. O que está acontecendo aqui? Como é a primeira vez que a gente acessa esse servidor, o servidor está enviando para nós a chave do servidor. E a gente não tem essa chave aqui. Então ele nos pede, o cliente aqui está nos pedindo, se a gente quer gravar essa chave, para que a gente possa então ter essa informação armazenada aqui. Ou seja, a chave do servidor também está aqui, gravada na minha máquina. Para que serve isso? Isso serve para, no caso de alguém estar no meio do caminho, ou seja, você está acessando um servidor usando uma rede que não é a sua própria rede. Se alguém, no meio do caminho, manda uma informação equivocada, você vai ficar sabendo. Por quê? Porque você vai ver que não bate com a chave que você armazenou. O que a gente tem que fazer aqui nesse ponto? Digitar yes. Não é só Y, não. É as 3. Muito bem. Chave gravada aqui. O que o servidor SSH está me pedindo? Está me pedindo a senha. A senha de que usuário? Do usuário Creteu. Do usuário Creteu da onde? Não da minha máquina, mas sim lá do servidor. Então eu vou digitar a senha. Pronto, consegui logar lá no servidor. Bom, você não disse que ia ser sem senha? Não, eu quis primeiro fazer esse acesso para você ver como é que é o acesso primeiro e o acesso segundo. Então, o nome desse servidor que a gente acessou é Mini. Eu vou digitar aqui exit, tecla exit, para sair do servidor, o que também pode ser feito com a tecla Ctrl D, tá? Vai fazer o logout, ou seja, desconectar do servidor. Eu então estou aqui novamente na minha máquina. Então agora nós vamos fazer as várias etapas para poder fazer a conexão, no lugar de se autenticar por senha, se autenticar por chave criptográfica. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar a chave criptográfica. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente para fazer isso vai usar um programa chamado SSH Keygen. Eu não vou fazer nada complicado aqui, vou fazer o exemplo mais simples, digitando apenas o nome do programa. Ele então diz que vai gerar, porque o padrão é esse, uma chave do tipo RSA e diz aonde vai colocar essa chave, ou seja, em que arquivo que essa chave vai ficar armazenada. E esse arquivo ele está no diretório .ssh dentro do meu home. Então, /home /creteu.ssh id RSA. Se eu quiser colocar em outro lugar, diferente desse, eu vou digitar aqui o endereço que eu quero, a posição dentro dos meus diretórios onde eu quero que o arquivo seja gravado. Como eu não vou colocar no lugar fora do padrão, eu só vou digitar Enter aqui. Agora ele me pergunta uma coisa muito importante, que é a passphrase, ou seja, a chave, é uma chave passe, uma palavra passe, uma frase passe. Para que vai servir isso? Isso vai servir para que as chaves, como falei, nós vamos criar um par de chaves. Legal, um par de chaves. Mas para você resguardar a sua chave privada, ela vai ser criptografada usando essa passphrase. Então é importante ter uma passphrase para o caso de alguém tomar o seu notebook, você perder, ou eventualmente o notebook pifar e você tiver que levar o HD para algum lugar e alguém mais mexer nisso, não ter acesso à sua chave privada, porque isso comprometeria todos os servidores que você eventualmente acesse usando a sua chave, né? Então a gente vai definir aqui uma senha. É bom que você defina uma senha forte, ou seja, que envolva números, letras, maiúsculas e minúsculas, né? Se você, da primeira vez, criou a chave e não usou essa senha forte, existe também, tem lá no tutorial, existe também como alterar a chave, a passphrase do seu par de chaves aí, né? Então, olha só, quando a gente manda criar a chave, ele cria essa chave mostrando essas informações que estão aqui e a chave criptográfica ou par de chaves criptográficos está criado. Vamos dar uma verificada? Eu vou usar o comando ls-l pedindo para mostrar para mim tudo que está no diretório .ssh. Então vamos lá, vamos ver o que tem lá. Existem algumas coisas lá, dentre elas o que acabou de ser criado, que foi esse arquivo.
ID RSA e o ID RSA Pub. Então, o que são essas duas coisas? O ID RSA é a minha chave privada e o ID RSA Pub a chave pública. Veja que eu criei isso nesse momento. Nós somos aqui 17 horas e 49 minutos. Então, eu já tenho as duas chaves criadas. Eu agora, então, vou copiar a chave para esse servidor. Como é que a gente faz para copiar essa chave? Nós vamos usar um programa chamado SSH Copy ID. O que ele vai fazer? Ele vai copiar essa chave para o servidor. Bom, já que ele vai copiar para o servidor, eu tenho que indicar o endereço do servidor, que no nosso exemplo aqui é o 192.168.100.134. Eu coloco isso e ele me pede uma senha. Veja, como é a primeira vez que nós estamos fazendo isso, eu estou só copiando a chave para lá, eu tenho que ser autenticado de alguma forma. De que forma que eu vou ser autenticado? Usando a senha. Então, eu coloco a senha e a senha, como aparece na mensagem aí, número de chaves copiadas, 1. Então, foi copiado a chave. Que chave é essa? Esse ID RSA.pub que está aqui. Ele foi copiado para o servidor, de modo que agora essa chave estará lá no servidor. Então, a gente pode ir para a nossa terceira etapa, que é acessar o servidor para você ver agora como a coisa vai ficar diferente. Então, eu vou colocar lá, deixa eu apagar a tela para ficar bem legível, 192.168.100.134 e a gente então vai acessar o servidor. Repare agora que, como eu acabei de fazer a chave, acabei de digitar isso, ela está numa coisa chamada chaveiro. Nas configurações padrões de um Debian isso já acontece. Então veja, eu acessei o servidor e não foi preciso digitar qualquer senha ou mesmo passphrase da chave. Não foi preciso digitar a senha porque ela já tinha sido armazenada como chave. A chave já estava lá no servidor, então eu não precisei digitar a senha. E eu não precisei digitar a passphrase para ter acesso à minha chave privada, porque eu tinha acabado de fazer isso, então não foi necessário, né? Isso expira durante um período. Então aqui a gente já está acessando o servidor SSH. Eu vou fazer novamente, eu vou digitar aqui, ó, Ctrl D e vou sair do servidor. Dei logout no servidor. E vou apertar aqui a seta para cima, que aparece o último comando que a gente digitou, e vou logar novamente, vou apagar de novo a tela, e vou logar novamente no servidor. Repare que acessa o servidor sem precisar digitar senha. Vamos entender como é que isso ficou lá no servidor? Olha só. Eu vou olhar agora no servidor o diretório .ssh e a gente vai ver que foi criado nesse diretório um arquivo chamado Authorized Keys, ou seja, as chaves que estão autorizadas a acessar. Então repara, quando a gente usou lá o comando SSH Copy ID, a nossa chave pública foi copiada para o servidor. Aonde no servidor? Nesse arquivo chamado Authorized Keys. Com o programa cat, eu vou ver o conteúdo desse arquivo Authorized Keys. E o que ele tem ali? Ele tem justamente a chave pública que foi criada lá no nosso servidor, lá na nossa máquina. Então, todas as estações que puderem acessar esse servidor vão ter nesse arquivo Authorized Keys a cópia da chave pública de cada um dos usuários que podem fazer acesso aí. Tá claro? Vamos ver se ficou claro. Eu vou olhar, se você olhar aqui essa informação é da chave pública, então não é secreta. A gente vai ver aqui o finalzinho, ó, termina JZF, isso aqui é a chave efetivamente codificada aqui, a nossa chave pública codificada e que foi copiada para o servidor. Eu vou deslogar de novo do servidor, desloguei do servidor, e eu vou olhar aqui como é que está a chave. Eu vou olhar as duas, tá? Eu vou olhar a chave pública e a chave privada. Então vamos apagar a tela e eu vou dar um cat. Cat é o programa que serve para ler o conteúdo de um arquivo. E eu vou ler o conteúdo da minha chave. Primeiro a chave privada. Olha só, ela aparece aqui, nem apareceu em toda a tela, eu vou ter que escorregar um pouquinho lá para cima e a gente vai ver que isso aqui é uma chave privada. Ó. Então essa é a chave privada. Mas lembre, essa chave privada está também
criptografada usando a tal da passphrase que a gente definiu. E vamos olhar então a minha chave pública. Apagando a tela novamente, olha lá, vou dar cat para ver o conteúdo do arquivo .ssh/idrsa.pub, que é a minha chave pública. Essa chave pública é justamente a chave pública que foi copiada lá para o servidor. Perfeito? Vamos recapitular. Eu criei um par de chaves usando o programa SSH Keygen. A segunda etapa foi copiar a chave. Eu copiei a chave usando o programa SSH Copy ID e passando o IP do servidor. Por último, eu pude acessar o servidor. Então, essas 3 etapas já permitem que eu consiga acessar um servidor sem precisar me autenticar usando senha. Então, vamos lá. Vou acessar novamente o servidor. Acessei o servidor. O que eu quero fazer aqui agora? Nesse momento, eu estou acessando o servidor como um usuário regular, que é o usuário Cretil. Se for necessário, ou seja, se eu for também o administrador desse servidor, eu vou querer que posso eventualmente querer que o usuário root tenha acesso direto aí sem precisar autenticar por senha. Isso não costuma ser uma boa prática ultimamente, para falar a verdade. Por quê? Porque você pode acessar como usuário regular, como eu estou acessando aqui, e usar o comando su-, né? Se for um Debian e não tiver sudo, ou usar os comandos usando o programa sudo. Né? Nesse caso aqui, eu vou usar su- e vou passar a senha do usuário Cretil aqui no servidor. Pronto, eu estou como usuário root no servidor, que é o nosso servidor virtual aqui. Se eu quero então fazer com que da minha máquina eu consiga acessar o servidor como root, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aquele arquivo authorized keys do meu usuário para o usuário root. Vamos dar uma olhada, aqui eu estou como root, vamos dar uma olhada se no diretório root.ssh se eu tenho já um arquivo authorized keys. Ó, eu tenho um arquivo authorized keys lá. Por quê? Porque tem outros usuários que podem acessar esse servidor fazendo a autenticação por chaves. O que é que eu vou fazer então? Eu vou dar um cat, que mostra o conteúdo, vou apagar a tela, no diretório /home cretil.ssh authorized keys, para pegar essas, ou posso ser o authorized keys ou a chave direto, mas vamos lá, vou dar cat nisso. O que isso mostra? A chave. O que eu vou fazer aqui agora? Vou usar esse comando redirecionando a saída dele para ele ir, e eu vou ainda fazer isso de uma forma melhor, que é usando esse sinal de maior, maior. O que é o maior, maior? O maior, maior é para adicionar. Então eu vou adicionar essa chave do usuário Cretil no arquivo authorized keys do usuário root. Vamos lá? root.ssh authorized keys. Está feito. Então, o que eu fiz? Levei o conteúdo do authorized keys do meu usuário para o authorized keys do usuário root. Vamos ver como é que ficou o arquivo authorized keys do usuário root. Ó. Ele tem mais de uma chave, ok? Tem mais de uma chave lá. Ó. Tem uma chave aqui, tem outra chave aqui, tem outra chave aqui, que é aquela que eu acabei de copiar. Lembra que ela tinha aquele final, J, Z, F, U, R? É a mesma chave. Muito bem. Então, eu já tenho as chaves do meu usuário copiada para o usuário root do servidor. Então, agora eu vou deslogar do servidor, desloguei como root, continuo no servidor, como dá para ver aí com @mini, né? Eu vou deslogar também e voltei para minha máquina. O nome da minha máquina é Donatson. Então agora aqui eu estou de novo na minha máquina e eu vou mostrar que é possível acessar agora o servidor como root. Como dessa vez eu estou usando um usuário diferente do que eu estou logado, eu preciso colocar um nome. Então eu vou colocar ali, ó, ssh root o IP do servidor, que é 192.168.100.134. Olha lá, logado como root. Tá claro? Veja só, eu vou mostrar para vocês que a gente tem aqui, voltando para o slide, essas foram as etapas. Esse tutorial ele pode ser encontrado
com a descrição e com os programas e comandos que são utilizados nesse endereço que está aí, que eu também vou deixar na descrição, logo abaixo aqui do vídeo. Esse tutorial chamado copiar chave mostra da mesma forma todos os comandos, para você não ter que anotar da tela aí, que é bastante difícil, né? Eu queria também aproveitar esse espaço para falar de um curso de GNU Linux que eu estou fazendo através do canal do Creteu no YouTube. O curso de GNU Linux usando o Debian. Se você tiver alguma dúvida, quiser mais informações, você me encontra pelas mídias sociais, pelo meu nickname, que é @Creteu. O meu canal no YouTube é o youtube.com/Creteu2001. Se você quiser fazer o curso, quiser fazer parte do curso, a gente tem um grupo no Telegram, que é o t.me/curso GNU. Lá a gente usa para tirar dúvida, para dar um suporte e todo esse trabalho. Eu agradeço de novo a oportunidade ao Leandro e muito obrigado pela participação de todos e eu espero vocês lá no curso. Um abraço e até a próxima.